Capítulo 5. O engenheiro Epaminondas Chaves tentava afugentar o medo folheando uma revista. Mas não conseguiu concentrar-se na leitura. Temia que alguma coisa anormal, estranha, muito estranha, estivesse acontecendo. Suas preocupações foram interrompidas por uma mulher, Maria de Fátima Nóbrega, que, de um assento um pouco mais à frente, virou-se para ele e perguntou: já não passou da hora da gente pousar? Acho que sim. Vou ver se descubro o que está acontecendo. A comissária Luciane passava pelo corredor, voltando da galei traseira. Epaminondas não perdeu tempo com rodeios. Este avião está rodando sem direção, afirmou, categórico. Esta região aqui embaixo não é a de Belém. Além disso, eu conheço bem esta rota. O rio Tocantins teria de estar do lado esquerdo. É melhor você avisar o piloto. Luciane desnorteou-se com as palavras do passageiro. Desculpe, senhor, respondeu, mas o comandante sabe o que está fazendo. Se Garcês sabia ou não o que estava fazendo, era algo que a própria Luciane já vinha se questionando desde que saíra do cockpit. Mas simplesmente não podia compartilhar seus temores com um passageiro. Foi atrás da chefe de equipe Solange, para informar-lhe do ocorrido. Coincidentemente, Solange acabara de ser alertada, pelo médico João Roberto Matos, de que o avião voava num rumo errado. A chefe de equipe não pensou duas vezes. Decidiu informar-se com o comandante. Foi interceptada no caminho por um terceiro passageiro, o legista José Luiz Serrano Brasil, que gesticulou nervosamente cobrando explicações. Ela prometeu esclarecer o assunto. No cockpit, o comandante Garcês suspeitava de uma pane nos instrumentos de navegação. Mas, mesmo que fosse uma pessoa extremamente franca, sabia que não podia chegar para os passageiros e dizer-lhes: infelizmente, estamos com um problema aqui na frente. Nos perdemos e não estamos conseguindo achar Belém. Poderia haver pânico. Entretanto, tinha de dar algum tipo de explicação. Estava justamente pensando em algo lógico para dizer, quando Solange entrou na cabine, indagando sobre o atraso. As pessoas estão querendo saber o que está acontecendo, informou a chefe de equipe. O que é que a gente deve dizer? Espera um pouco, ele respondeu, não conseguindo disfarçar o nervosismo. Mas eles estão dizendo que a gente já devia ter pousado. Estão perguntando por que é que a gente não pousa, insistiu Solange. Perdemos contato pelo rádio com Belém, disse Garcês. Digo isso aos passageiros? Não, deixe-me pensar. Não, pode deixar que eu mesmo falo com eles. Garcês acionou o microfone. Na falta de uma desculpa melhor, informou pelo PA que o aeroporto Valdicans estava com falta de energia. Disse que iria sobrevoar a área de Belém até a situação se normalizar. Não se esqueceu de dizer que tinham ainda mais de 2 horas de autonomia. Como o Boeing levava apenas 48 passageiros, muitos, ao ouvir o comunicado do piloto, deslocaram-se para poltronas vazias, junto às janelas. Viram, no lusco-fusco da noite que se aproximava, a mancha de um rio, bastante largo, bem à frente, na perpendicular da rota do avião. Regina Saraiva mostrou ao irmão Afonso que o rio, cheio de ilhas, era muito diferente do Tocantins. O engenheiro Paulo Altieri também sabia que estavam muito longe da cidade. Mas não imaginou que pudessem estar perdidos. Um Boeing de carreira, pensou, não se perde como um teco-teco. Altieri olhou as horas e concluiu, desolado, que o futebol já era. Chamou uma comissária e pediu uma segunda dose de uísque. Marcionílio Pinheiro encostou a testa na janela, para que sua visão não fosse ofuscada pelo reflexo das luzes da cabine no vidro, e notou que o rio tinha cachoeiras. Mesmo acreditando que se encontravam perdidos, a informação, passada pelo comandante, de que tinham mais de 2 horas de autonomia, o tranquilizara. Na pior das hipóteses, pousariam em outro lugar. Ou, quem sabe, regressariam a Marabá. Àquela altura, todos se preocupavam. O garimpeiro Newton Coelho esquadrinhava o solo abaixo.
As irmãs Enilde e Cleonilde não tiravam os olhos de seus relógios. Chamaram uma comissária e a interpelaram. Disseram que, se o pouso atrasasse muito, perderiam sua conexão para Manaus. Tendo recebido seu uísque, Paulo Altieri optou por não bebê-lo. Achou que seria prudente manter-se alerta. Limitou-se a inclinar ligeiramente o copo e encostar os lábios em sua borda, sentindo levemente o amargoso gelado da bebida. As aeromoças continuavam sendo pressionadas por uma saraivada de perguntas: por que o avião não pousou? Por que não estamos perto de Belém? Na falta de melhor opção, respondiam com evasivas. O comandante informou que está faltando energia. O comandante disse. O comandante sabe. Logo pousaremos. A autonomia. Etc, etc, etc. Eu não acredito numa palavra do que elas estão dizendo. O economista Carlos Gomes cutucou o braço de sua vizinha de poltrona, Dea. Belém é um aeroporto internacional. Deve ter um gerador. O Wilson Alencar também percebeu que a história da falta de energia era conversa fiada. Lá embaixo, só havia floresta e um rio. Apertou o botão de chamada das comissárias. Foi atendido por Solange. Explicou que era piloto, que conhecia bem a região de Belém, e que não havia a menor hipótese de estarem próximos à cidade. No cockpit, os pilotos continuavam tentando se localizar, perscrutando o terreno como se estivessem num avião do tempo do Onça. Olhavam para baixo e para os lados, até onde os olhos alcançavam. A névoa seca dificultava-lhes a observação. Mas, como voavam baixo, puderam ver um grande rio à meia luz do crepúsculo. O PPV-MK, agora voando oeste-leste, interceptara novamente o rio Xingu, num trecho onde existem belíssimas cachoeiras, a oeste da Serra dos Carajás, 450 quilômetros a oeste de Marabá e 640 quilômetros a sudoeste de Belém. Apesar da distância em que se encontravam da rota, se os pilotos tivessem detectado naquele instante o erro inicial, poderiam, recapitulando os rumos tomados até então, ter se localizado geograficamente e retornado a Marabá, ou até mesmo tomado um atalho nordeste e triangulado para Belém. Havia combustível para qualquer dessas alternativas. Mas Garcês procurava localizar-se pela geografia do terreno. Passou a usar o rio como referência, ora acompanhando seu curso, ora cruzando-o na perpendicular. Cotejou o traçado de seu leito com alguns mapas que havia no cockpit. Infelizmente, não o identificou como sendo o Xingu, convicto estava de que se encontrava nas imediações de Belém. Para piorar as coisas, a noite se fechava sobre a floresta. Procurando não se deixar levar pelo desânimo, Garcês pediu a Belém, por HF, a frequência das estações de broadcasting da cidade. Belém forneceu-lhes duas frequências, 1330 kHz, Rádio Liberal, e 1270 kHz, Rádio Guajará. Garcês sintonizou ambas as frequências, sem maiores dificuldades. E, tão logo o fez, girou o nariz do avião para a esquerda, apontando-o na direção indicada pelo ponteiro do radiogoniômetro, instrumento que indica de onde procedem sinais de rádio captados. A proa passou a ser de duzentésimo, que parecia coincidir com o curso do rio abaixo. Garcês concluiu que Belém só podia estar à sua frente, na desembocadura do rio, tão convicto estava de que já passara da cidade, e sabendo que depois tomara rumo inverso. Começou a subir o Xingu, sem saber que estava subindo e, muito menos, que se tratava do Xingu, voando rumo sul, afastando-se cada vez mais de seu destino. Uma das rádios captadas transmitia a partida Brasil-X-Chile, interrompida quando a bola de fogo lançada pelo foguete da torcedora Rosemary caiu perto do goleiro chileno Rojas que, mais do que depressa, jogou-se no gramado, encenando ter sido atingido pelo disparo. A outra rádio transmitia uma missa dominical. Uma lei, existente havia mais de 50 anos, obrigava as rádios a fornecerem seus nomes e prefixos, assim como suas localizações, com intervalos de, no máximo, 10 minutos. Fora criada justamente para orientar os aviões.
Jorge Veiga, um lendário cantor da Rádio Nacional nos anos 40 e 50, inventaram um bordão que se tornou famoso. Alô, alô, aviadores do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Naqueles tempos de aviões a pistão, os pilotos se valiam muito desse sistema de orientação. Alguém que voasse para Vitória, por exemplo, precisava apenas sintonizar uma rádio daquela cidade e acompanhar a indicação do ponteiro, para navegar com segurança até lá. Daí a obrigatoriedade de as rádios se identificarem. Mas, naquele domingo, as rádios sintonizadas pelo Varig 254 não o fizeram. Excitado com o drama que se desenrolava no gramado do Maracanã, quando o goleiro Rojas deu tintas à sua pantomima cortando o próprio supercílio, fazendo jorrar sangue, o locutor que narrava os incidentes do jogo simplesmente se esqueceu. A outra rádio, que transmitia a missa, não o fez para não profanar o ato religioso. Para a desgraça dos ocupantes do RG 254, as emissoras não eram de Belém. A recepção em 1270 kHz era da Rádio Brasil Central de Goiânia, mesma frequência da Rádio Guajará de Belém. E a outra era da Rádio Clube de Goiânia, 1329 kHz, quase a mesma frequência da Rádio Liberal de Belém, 1330 kHz. Condições peculiares de propagação de ondas eletromagnéticas, especialmente ativas naquele dia, faziam com que o PPVMK captasse o sinal de Goiânia, 1.300 km a sudeste, mas não o de Belém, 650 km a nordeste. Num determinado momento, em que a porta do cockpit foi aberta por uma das comissárias, alguns passageiros ouviram a voz típica de locutor de futebol e concluíram que, por estarem ouvindo o jogo do Brasil, os pilotos haviam se distraído e perdido a rota. Garcês se decepcionou ao constatar que as emissoras não forneciam seus nomes e prefixos, como era de costume. Mesmo assim, e na falta de alternativa melhor, optou por manter-se no rumo indicado pela agulha do radiogoniômetro, acreditando que as rádios só podiam ser mesmo de Belém. Às 6h55 da tarde, transcorrida 1 hora e 20 minutos de voo, o RG 254 informou por HF ao Centro Belém que se encontrava no nível 40, 4.000 pés, e tinha proa de 205º. Consigo sintonizar a Rádio Liberal e a Rádio Guajará, mas não consigo falar em VHF, completou o piloto. Como o alcance da Rádio VHF de Belém era de 300 km, tudo fazia crer que o 254 encontrava-se no mínimo a essa distância do aeroporto Valdicans. Já as rádios comerciais e transmissões em HF podiam ser captadas num raio de milhares de quilômetros. Mas, tal como Garcês e seu copiloto, o Centro Belém também não foi capaz de enxergar o óbvio ululante, ou seja, que o 254 não podia estar por perto. Como o 254 já estava atrasado mais de meia hora, às 19 horas a coordenação Varig o chamou pelo SEL-CAL. Sem que se possa saber por que, Garcês respondeu estimando seu pouso em Belém dentro de 5 minutos. No espaço da última meia hora, o 254 voara para leste, rumo 90º, depois para o sul, rumo 165º, mais tarde para oeste, 270º, e novamente para o sul, entre 210º e 165º. A maioria dos passageiros achava que o avião voava em círculos. Liceia Melazo vira o rio surgir à frente, depois de um lado, mais tarde do outro. O pôr do sol também. Mas achou que o piloto estava apenas aguardando o restabelecimento das luzes do aeroporto. José Maria Gadelha e o Dr. João Roberto Matos também notavam que o avião fazia curvas o tempo todo, as asas raramente niveladas. Consciente de que os passageiros estavam assustados, Garcês, ao tentar tranquilizá-los, assustou-os ainda mais ao dar uma nova versão para o não pouso. Disse pelo PA que os instrumentos de orientação do avião estavam em pane, mas que sintonizar a Rádio Liberal de Belém, informação esta que, além de errada, nada de positivo significava para um leigo. Algumas pessoas haviam se levantado de seus assentos e, de pé no corredor, discutiam a situação.
O clima tornava-se cada vez mais tenso, pesado. Um cheiro azedo de medo pairava no ar abafado. Àquela altura, o Varig 254 já deveria estar estacionado no pátio do aeroporto Val-de-Cans. Entretanto, voava mansamente, na estúpida submissão das máquinas, rumo à distante Goiânia, por onde passara no início da tarde. Garcês continuava tentando safar-se sozinho do imbróglio em que se metera. Continuou a falar com Belém como se nada de mais sério estivesse acontecendo. Mantenho nível 40, 4.000 pés, tenho combustível para 1h40, informou. Quais são as condições meteorológicas de Belém? Continuo não vendo a pista, disse-o como se não avistasse apenas a pista e não a cidade inteira, como era o caso. Tal como se estivesse falando com um avião já na aproximação, Belém informou singelamente que o vento era de 120, com 5 nós, e a visibilidade, acima de 10 quilômetros. Disse que havia 3 cúmulos a 2.000 pés e 3 altos cúmulos a 10.000 pés. A temperatura era de 28 graus e o ponto de orvalho 22. O 254 acusou o recebimento da mensagem e disse que voltaria a manter contato tão logo avistasse o aeródromo. Já está recebendo a marcação de radioauxílio? Perguntou Belém. Negativo, respondeu Garcês. Recebemos apenas radiodifusoras locais, na verdade, as de Goiânia. Eram 7h06 da noite. Apesar do não recebimento das marcações, não ocorreu a Garcês ir para um nível mais alto, a fim de ter mais ângulo de recepção dos radioauxílios. Nem ocorreu a Belém questionar o RG 254 sobre seus procedimentos, no mínimo estranhos. As comunicações entre o avião e a terra pareciam uma conversa de surdos. Belém agia e falava como se o Varig realmente estivesse chegando e o Varig respondia como se a cidade se encontrasse escancarada à sua frente. 254 autorizado a descer para o nível 20, disse o surdo de baixo, referindo-se a 2.000 pés, uma altitude praticamente de tráfego de pista. E continuou, ajuste do altímetro, 1007. Temperatura do ar, 27 graus. Vento agora é de 50 graus, com 12 nós. Pista em uso é a 06. Pode prosseguir quando tiver o visual da pista, sem restrição. Positivo. 254, confirmou o surdo de cima. Confirmou, mas preferiu continuar no nível 40. Garcês já tinha certeza de estar perdido. Não tinha como não ter. Mas preferiu não discutir o assunto, nem mesmo com Zilli. Limitava-se a dar-lhe ordens. Garcês poderia ter feito, com o copiloto, um minucioso cross-check dos procedimentos adotados desde a decolagem de Marabá ou usado o rádio para declarar formalmente uma emergência. Neste caso, acionaria imediatamente, além dos serviços de apoio de terra, outras aeronaves. Poderia também ter chamado a coordenação Varig e dizer-lhes que estava perdido, caso em que poria toda a estrutura da empresa à sua disposição para ajudá-lo a se localizar. Estando do lado de fora do problema, e não sob pressão como os pilotos do RG 254, outros aviadores e especialistas teriam aconselhado Garcês a subir. Se os órgãos de terra estavam intrigados, e os pilotos do 254, atônitos, dos passageiros o mínimo que se pode dizer é que começavam a entrar em pânico. Mas nem todos. Roberto Regis achava apenas que havia algum imprevisto desimportante, atrasando a chegada. Afinal, aviões como aquele voavam com pilotos experimentados. O comerciante Antônio Farias supunha que os pilotos sabiam o que estavam fazendo, tal como acabara de dizer uma das aeromoças. Marcionílio Pinheiro, apenas desconfiado, olhava para o seu relógio, tentando se lembrar da hora da decolagem para poder marcar o tempo de voo. Na turma dos pessimistas, o engenheiro Epaminondas dizia para quem quisesse ouvir: bem que eu vi que o rumo não estava certo. Perto de Belém, os rios não têm praia. O piloto Wilson olhava preocupado para a noite lá fora. O rio desaparecera na escuridão. Surgiam agora, muito de vez em quando, luzes esmaecidas e amareladas, indicando fazendas ou pequenas povoações. Nenhuma cidade.
Lá na frente, Garcês continuava, ciscando. Fez uma curva para a direita, outra para a esquerda. Tomou a proa 195. Apesar de noite fechada, ao longe, no horizonte, à sua direita, uma estreita faixa alaranjada mostrava os últimos vestígios do dia, a oeste. Nas demais direções, o escuro da mata se amalgamara com o escuro do céu. Abaixo, o máximo que o comandante conseguia ver agora era uma queimada aqui, outra acolá, e uma outra mais adiante. O manto da noite se abatera sobre o belíssimo Xingu, cujas praias e cachoeiras encontravam-se agora escamoteadas pela escuridão. Já que não podia oferecer uma justificativa convincente aos passageiros, dando-lhes conta dos motivos do atraso, era preciso, ao menos, entretê-los. Garcês mandou que as aeromoças servissem um lanche adicional e nova rodada de bebidas. Liberou também os cigarros, já que o tempo de voo ultrapassara 1 hora. Em 1989, era proibido fumar apenas nos voos com menos de 1 hora de duração. A comissária Luciane achou ótima a ideia do lanche, o que lhe permitiu manter-se ocupada, sem ter de dar explicações o tempo todo. Servia rápido e não parava para escutar as perguntas. O segundo lanche não fez muito sucesso, quase ninguém o quis. O mesmo não se pode dizer do carrinho de bebidas. Foi acolhido, se não com entusiasmo, pelo menos com suspiros de alívio. Diversos passageiros pediram doses reforçadas. Não eram poucos os que haviam resolvido beber um pouco de coragem. O garimpeiro José Gomes da Silva estivera observando o rio até a chegada da noite. Não vira nenhuma cidade em suas margens. Agora, sem enxergar nada, dava-se conta de que estavam mesmo perdidos, como a todo momento diziam outros passageiros. Angustiado, o advogado Fidelis Rocco Sarno não dava descanso às comissárias. Cadê Belém? Por que não chegamos em Belém? Onde está Belém? Disparava-lhes. A funcionária do Ibama Ruth Tavares levantara-se de sua poltrona e fazia footing pelo corredor, muito nervosa, indo até a frente e voltando. Uma das comissárias deu um pulo na galeia e voltou com um copo de água com açúcar para acalmá-la. Providência das mais inúteis, ressalte-se. Minutos depois, Ruth foi acometida de uma crise histérica. Eu não quero morrer, começou a gritar, causando grande desconforto aos demais passageiros, que se viraram, assustados, em sua direção. Rapidamente ela foi acudida por seu chefe, José Maria Gadelha, pelo Dr. Serrano Brasil e pelo engenheiro Altieri. Depois de conversar com Ruth, o médico foi até a galeia e perguntou a uma das comissárias se havia algum antidistônico a bordo. A moça disse que sim. Mas ele teria de fornecer o número de seu CRM e assinar um protocolo. Enquanto Gadelha e Altieri tomavam conta de Ruth, o Dr. Brasil, irritado com a burocracia, foi pegar seus documentos. Retornou à galeia, exibiu-os às moças e assinou o papel. Só assim obteve o remédio. Fez com que Ruth o tomasse. Por todo o avião ouviam-se rezas. O medo se alastrava pelo 254 como um rastilho de pólvora. Àquela altura, boa parte dos passageiros tomara conhecimento de que Wilson era piloto. Muitos foram até ele. Por favor, comandante, o que é que está acontecendo? Frustraram-se ao constatar que Wilson, que, a despeito dos acontecimentos, mantinha o semblante tranquilo, não fazia a menor ideia. Na parte traseira da aeronave, o mecânico Antônio José Araújo da Silva, que já embarcara embriagado, falava muito alto e reclamava do atraso da chegada. Era possível ver a lua do lado direito do avião, em quarto crescente. Fraca, embaciada, a luz filtrada pela névoa seca e pela fumaça das queimadas. Roberto Regis, que mudara de assento, pôde vê-la de sua janela. Mas, para sua surpresa, o crescente desapareceu e, pouco depois, surgiu do outro lado, sinal inequívoco de que o avião não mantinha um rumo fixo. Regis, que optara por manter-se sóbrio, sentia-se incomodado com os passageiros que não paravam de beber. De suas respectivas poltronas, Paulo Altieri e Odeane Souza, a DEA, também perceberam que a lua mudara de lado.
Dea comentou o fato com Carlos Gomes. No cockpit, a situação permanecia inalterada. Às 7h30 da noite, o blim blom do SELCAL voltou a soar. Desta vez, era o Centro Brasília querendo saber se o 254 tinha alguma informação para Belém. Garcês atendeu. Favor aguardar, limitou-se a dizer, sem outras explicações. O copiloto Ninson Zilli podia ser inexperiente, mas não era imbecil. Já concluíra que seu comandante, salvo por um golpe de extrema sorte, jamais iria encontrar o aeroporto Valdicans. Por isso Zilli decidiu guardar no escaninho a carta de descida de Belém. Ao fazê-lo, observou que, no papel, no procedimento de descida, arco DME, constava o rumo 027 e não 270. Como se houvesse, num átimo, recuperado toda sua lucidez, Zilli olhou para a noite estrelada, à frente do para-brisa, e deparou com a constelação do Cruzeiro do Sul. Como um navio à deriva, o PPVMK, cumprindo o 254 na etapa Marabá-Belém, navegava mansa e estupidamente em direção ao sul. O relógio de bordo marcava 10h39 da noite Zulu, correspondentes a 7h39 da noite, hora local. O RG-254 decolara 2 horas e 4 minutos antes, para um voo estimado em 48 minutos. Nos últimos 68 minutos, voara a 4.000 pés de altura, mantendo-se a maior parte do tempo entre os rumos 165º e 215º, direção contrária à rota Marabá-Belém. Olha aqui, disse o copiloto, perdendo de vez o respeito pelo comandante, e exibindo a Garcês a carta de descida de Belém, a merda que você fez. Merda essa da qual Garcês já tomara conhecimento ao verificar na carta DEPV de baixa altitude que o rumo de Marabá para Belém era 027 e não 270. O comandante, em vez de se mostrar surpreso com a informação do copiloto, limitou-se a levar o indicador à boca e depois apontá-lo para o teto, onde se situava o microfone do CVR, Cockpit Voice Recorder, gravador de vozes da cabine de comando. Apesar do agravamento da situação a cada minuto que passava, o medo de Garcês era muito mais dirigido à possibilidade de a empresa descobrir a falha cometida. As repercussões poderiam ser extremamente negativas, provavelmente resultando em demissão. E foi isso que ele quis dizer ao copiloto, ao apontar na direção do microfone. Descoberto o erro inicial, o importante agora era localizar-se rapidamente nas cartas de rota e procurar um aeródromo para um pouso de emergência. Mais tarde, encontraria uma desculpa para seus erros. De uma coisa, Garcês já devia ter certeza, mesmo sem saber onde se encontrava, tendo voado para oeste por tanto tempo, e depois no sentido sul, jamais conseguiria atingir Belém com o combustível que tinha nos tanques. Localizar-se com exatidão era tarefa das mais difíceis, tantas haviam sido as curvas e proas tomadas desde a saída de Marabá. Depois de repassar mentalmente os principais procedimentos adotados desde a decolagem, o comandante concluiu que estavam em algum ponto a sudoeste de Marabá e de Carajás e ao sul de Santarém, já na cobertura da carta de rota de aerovia de baixa L3. Tratava-se de uma carta de baixa altitude, que mostraria localidades ao sul da radial 270 de Marabá, que haviam tomado logo depois da decolagem, e que lhes forneceria mais dados do terreno, além de um maior número de estações de radioauxílio. Enquanto aguardava que Zilli achasse a carta, Garcês finalmente decidiu subir para melhorar os alcances, visuais e de rádio, e economizar combustível. Optou pelo nível 80, 8.000 pés. Manteve a velocidade variando entre 200 e 210 nós durante a subida. Foi necessário usar um pouco mais de potência. Sofria, como se fosse de seu sangue, cada gota de combustível que o Boeing queimava. Precisava localizar um aeródromo, qualquer um. A alternativa seria morrer, levando junto 53 pessoas. Tinha dúvidas entre seguir para Santarém, que tudo indicava estar ao norte, ou rumar para nordeste, hipótese em que poderia voltar ao ponto de partida, Marabá, ou pousar em Carajás.
Na cabine de passageiros, os engenheiros Paulo Altieri e Epaminondas Chaves cobravam energicamente da chefe de equipe a informação sobre quando, e onde, o avião iria pousar. Ela foi mais uma vez ao cockpit indagar do comandante. Em vez de enviar a resposta por Solange, Garcês informou pelo PA que estava procurando um local para pouso, podendo ser Santarém ou um retorno a Marabá. Disse que tinham ainda 90 minutos de autonomia. O novo comunicado deixou alguns passageiros, como o próprio Altieri e o mecânico José de Jesus Manso, um pouco mais tranquilos. Mas não convenceu Epaminondas, que começou a rezar para Nossa Senhora da Conceição, santa do dia do seu aniversário, e Santa Rita de Cássia, padroeira dos viajantes. O piloto Wilson Alencar acionou seu cronômetro, para monitorar a passagem dos 90 minutos indicados pelo comandante. Tentou munir-se de otimismo, mas, ao olhar para fora, não viu nenhuma luz de cidade. Apesar de muito preocupado, o velho aviador levantou-se e foi até onde alguns passageiros discutiam a situação. Procurando erguer-lhes o moral, disse a todos que, em aviação, sempre se decola com muito combustível de sobra. Quem sabe dá até para chegar a Brasília, concluiu, não demonstrando muita convicção. E cuidou de não revelar que, para chegar a Brasília, seria preciso primeiro saber onde estavam. O certo é que o Varig 254 já voava havia 2 horas e 15 minutos, sendo 1 hora e 14 minutos no nível 40, pouco mais de 1000 metros, no qual precioso combustível fora queimado inutilmente. O comandante voltou a falar pelo PA. Disse aos passageiros que tinham ainda 1 hora e 15 de autonomia. Mas é evidente que não falou da possibilidade, cada vez mais provável, de terem apenas 1 hora e 15 de vida.